Olá, pessoal. Hoje o que nós vamos fazer? Jogar tarô. Com qual objetivo? Tentar falar um pouco como vai ser o ano de 2026 para o Brasil, para os brasileiros. Vem com a gente. Então vamos agora embaralhar, né, misturar um pouco essas cartas, esses arcanos, para a gente possa ter uma leitura assim, bastante fidedigna. Eu gosto de mostrar o processo de baralhamento, porque às vezes pode se ter a impressão que a gente está manipulando, né, o jogo. Eu acho interessante que veja que a coisa que é feita na real, a gente não escolhe os arcanos na hora de falar de um assunto tão importante como tentar dizer o que está acontecendo, o que vai acontecer com o Brasil nos próximos meses, no ano de 2026. Antes de mais nada, lembrando que no nosso canal nós temos vídeo de 2025, nós jogamos tarô, e vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? Então já misturei, vou misturar mais um pouco mais, eu gosto de fazer uma... Depois que eu baralho, eu misturo ainda mais as cartas. Feito isso, vou começar a jogar. Eu gosto de deixar sempre as cartas dispostas assim ao longo do jogo para fazer perguntas quando necessário aquilo que foi levantado. Então vamos lá. Esta carta representa a situação principal do que nós estamos perguntando. Esta é o complemento. Esta carta, ela fala sobre aquilo que nós já sabemos e temos noção e aquilo que nós temos dificuldade de ver dentro da situação. Esta é o passado, esse é o futuro. Este daqui é o meio, a situação, o meio ambiente, né? O ambiente em que se passam as coisas. Situação do cliente dentro do ambiente, no caso do Brasil, do povo brasileiro, dentro do ambiente. E aqui nós temos o medo, a dúvida, a inquietação e a resposta do tarô. Feito isso, vamos começar a leitura, tudo bem? Vamos lá. A carta principal, ela tem a Cavaleiro de Ouro como puxando a nossa leitura. Essa carta, ela fala de um deslocamento para a busca de condições materiais. Essas condições materiais seria a economia, seria as condições de vida, as práticas do povo. Então nós temos uma movimentação árdua à busca de uma melhoria econômica, né? Então isso é o que está puxando, é o que vai acabar prevalecendo nas discussões de 2026. Lembrando que estamos num ano eleitoral, então isso eu acredito que por mais que se queira puxar assuntos diversos na eleição, as questões da economia vai ser o que irá puxar os debates, tá? É o que vai acabar prevalecendo. Então, os debates econômicos acabarão tomando conta. E o tarô ele confirma. Ele vem falando de um início de uma situação material. Se fosse uma pessoa, seria, por exemplo, um novo emprego ou você iniciar um novo tratamento médico. Mas como é de um país, eu entendo que seria, nós temos o ano 2026 voltado para a economia e a questão do que pode ser feito de novo, do que pode ser iniciado para que se tenha maior sucesso na economia do país. Então é um ano em que o debate economia vai prevalecer, tá? Pode surgir questões relativas à saúde, pode, né? Porque o naipe de ouros ele também significa questões, tudo que se refere ao corpo e à matéria, né? Então, temos aqui essa situação. Então, a carta já vem falando que a grande preocupação de 2026 no Brasil é a economia. É o que de fato vai importar, é o que de fato vai ser discutido, por mais que queira puxar outros assuntos aí, principalmente agora nas eleições, é o que no fim vai ser proposto e vai ser dito. No passado, ele fala de novo, olha, nós estamos falando muito de economia, de novo, outro naipe de ouro.
Ele fala do trabalho árduo, cotidiano, do dia a dia, então uma situação extremamente laboriosa, né? Em que você vai fazendo os seus afazeres e, de modo geral, aquilo que você só pode fazer de modo coletivo, porque nós temos aqui o 8 de ouros e você percebe que o artesão ele não conseguiu fazer o trabalho do artesão aqui representado é muito grande, mas ele não consegue fazer tudo isso só. Então, um trabalho coletivo muito grande para a produção de riqueza. Então, ele fala de uma situação laboriosa, bastante intensa, tá? Que norteou o país até então. E no futuro, ele traz a sacerdotisa. A sacerdotisa é uma carta que fala do poder que vem principalmente da intuição feminina. Então eu entendo que o futuro que o Brasil vai ter, ele vai ter o crescimento das figuras femininas. Eu entendo que será um ano onde as mulheres vão ganhar muito poder durante o ano 2026 em todas as áreas, não é só na política, na economia, mas na cultura, né, nas diversas situações. E que o futuro está pedindo que a gente se deixe levar pela intuição mesmo, né? Esse lado mesmo intuitivo. Então, o futuro vai ser regido por isso. Então, eu entendo que é um futuro positivo, é uma carta que é bastante animadora, né? A sacerdotisa. É uma carta que traz prosperidade. Você pode ver que ali atrás você tem um jardim bastante florido, muito bonito lá atrás, né? Com uma certa abundância, ao mesmo tempo conhecimento e sabedoria. Então, é um ano que vai ser discutido muito também as questões da educação, das universidades, as universidades e as religiões. Quando eu falo as religiões, é a religiosidade no sentido espiritualista. Elas vão ganhar bastante importância no ano de 2026 e projetando para o futuro, né? Porque aqui é a carta que está dizendo no futuro. Então, no futuro, nós temos essa predominância da intuição feminina. Vale a pena ficar antenada nessa eleição nas personagens femininas que estarão em cena, ou os personagens que estarão defendendo os interesses do universo feminino, né? O feminino vai crescer muito nos próximos meses e anos. Aquilo que a gente já sabe. Ele está falando de que nós sabemos que nós estamos passando no ano 2026 um momento de escolha, né? O 2 de ouros, de novo ouros, um momento de escolha, remetendo de novo à questão econômica, né? Uma escolha pautada para tentar resolver os problemas econômicos do país. Então, os 2 de ouros, ele fala que já sabe, né? Escolher esse ou aquele para o futuro lá na frente. Olha lá, você tem o menino aqui segurando, né, 2 moedas, com um pé levantado e outro no chão, e lá atrás o futuro, 2 barcos, ou seja, a escolha, né? Ele está fazendo a movimentação para fazer a escolha. É o que nós sabemos e que, de fato, o tarô parece assim bastante coerente. O que nós não sabemos. Esta carta, ela fala de um descontrole, ela fala de um acidente, ela fala de algo que foge do nosso alcance. Então eu entendo que no futuro, bem próximo, nós teremos uma situação, um imprevisto que vai nos abalar bastante. O que é esse imprevisto? Vou primeiro terminar de puxar todas as cartas, vai que já traz alguns outros elementos, a gente vai tentar complementar daqui a pouco, tá? Em que campo seria esse imprevisto? Certo? Daqui a pouco a gente vai retomar essa carta aqui. De qualquer maneira, ele fala de um problema que nós não estamos sabendo, que está fugindo do nosso controle e que precisamos ficar atentos, tá? Depois vamos tentar ver se a gente consegue enxergar o que é esse descontrole que o tarô nos alerta. Aqui o meio, né? O meio fala das instituições. Quando você pega o Papa, você está falando das instituições do modo geral, aquilo que está funcionando legalmente. Então, nós temos um país onde as instituições estão comandando o país, né? Poder judiciário, executivo, legislativo, tudo desse é papel. Então, nós temos uma situação institucional. Essa carta também pode significar uma certa ortodoxia, ou seja, um certo conservadorismo, uma dificuldade
de lidar com o novo, né, justamente por estar amarrado no meio institucional. Mas, de qualquer maneira, a carta vem falando, ó, nós estamos vivendo uma situação onde as instituições é o que predomina, ou seja, as leis, aquilo que está dentro do acordado socialmente. Olha, essa carta ela fala como é que está o querente. A carta aqui, às vezes a pessoa fala o enforcado, eu prefiro falar o dependurado, apesar de que é assim que é o nome dado ao próprio arcano, né? Essa carta fala de uma situação onde você tem que adquirir um novo ponto de vista. Então vejam só, ao mesmo tempo que eu estou com uma dificuldade, eu estou vivendo institucional, aquilo que é o previsto e aquilo que é ortodoxo, o tarô vem falando assim que nós brasileiros estamos tentando encontrar um novo ponto de vista, tentando encontrar uma nova forma de ver as coisas e ver o mundo. É uma tentativa, é uma forma como nós estamos nos vendo, né? Porque o dependurado é uma pessoa do ponta cabeça e ela pode ver, né? Quando você está de ponta cabeça e uma cabeça iluminada, né? Está tentando ver algo de novo. Ao mesmo tempo, os pés que estão ali amarrados, ele forma o número 4. O 4 é um número de conservação, quer dizer, você está tentando ver o novo dentro daquilo que está, vamos dizer assim, amarrado dentro de um conservadorismo. Então, nós temos um povo, um país que está buscando novas visões, mas ao mesmo tempo está preso àquilo que é o antigo. Né? Então, é disso que ele vem falando. Temos aqui o medo de largar, de abandonar coisas do passado. Né? Nós temos aqui a copas, as taças, que é um mundo emocional, então ao mesmo tempo que a gente quer ter uma nova visão, nós estamos no meio institucional, meio fixo, eu tenho muito medo de ir atrás de coisas novas e sentir novas coisas, né? Na verdade, é um apego emocional, não é um apego material. Então, o Brasil, o povo brasileiro, tem um apego emocional e ele se sente na necessidade de achar coisas novas, tá? E isso dói emocionalmente. Né? Vamos ver o que o tarô dá de conselho, para depois tentar ver se a gente consegue entender que é aquele imprevisto. O conselho do tarô é inicie novos sentimentos, busque novas emoções. Então, hoje o tarô fala para o Brasil assim, olha, busque novas emoções. Né? Para te dizer em que sentido é essa busca de novas emoções, seria interessante tentar descobrir o que ele está querendo dizer aqui, quando ele fala que algo vai sair fora do controle. Né? Ou seja, existe algo que nós não conhecemos, que tira as coisas do prumo e que nos desestabiliza, e ao mesmo tempo a gente quer ter uma nova visão de mundo, sentir novas coisas, novos apegos emocionais e tudo mais, mas o tarô vem falando que existe uma coisa ali que desestabiliza tudo, e vamos tentar entender o que é. Olha, aqui é uma questão que fala sobre fé e esperança. Ele fala de escolhas, de novo, o 2 sempre é escolhas, né? Assim como aqui a escolha, aqui também ele vem falando de escolha, fala de escolha aqui e ele repete escolha aqui de novo. Então é uma escolha dentro daquilo que eu acredito e que eu devo entender que existem novos mundos, eu devo ter isso em mente. Então nós estamos com esse problema, né? Sério, eu acho que isso tudo tem muito a ver com a eleição, né? De novo, vamos tentar complementar. Eu entendo que essa coisa que desequilibra tem muito a ver com a questão da geopolítica, tem tudo a ver com a questão mundial, mas é alguma coisa que acaba tendo um bom fim, um bom final. Então nós vamos passar por um problema, esse problema vai nos desestabilizar, ele mexe com as nossas convicções, nós vamos ter uma boa resolução de tudo isso. Isso tem a ver com conhecer coisas no mundo lá fora e tudo mais. E, sinceridade, eu não estou conseguindo ver o que é que nos desestabiliza. É no campo da escolha. Olha aqui. Essa carta fala sobre fogueira das vaidades. Então, vamos dizer assim, o que tem desestabilizado o país, ou coisas que nós não conhecemos desestabiliza, é pura e simplesmente um jogo pueril, um jogo infantil, provavelmente no campo da política,
em que é um jogo de vaidades, muito mais do que o que desejar o bem mesmo, né? Uma coisa meio mesquinha tal. Mas eu entendo que a gente tem uma boa resolução, tá? Uma boa resolução de tudo isso. Agora, se você me perguntar se você acha quem que vai ganhar a eleição é a situação ou a oposição? Situação, o governo atual, Lula. A oposição seria o bolsonarismo, né? Ou alguma coisa do tipo. Eu acredito que o governo se reelege, porque as cartas, aqui, elas estão muito centradas de uma modo muito positivo, e ele fala de um futuro onde a intuição e o feminino prevalece. Então, como eu entendo que o eleitorado, no modo geral, feminista, tende mais ao progressismo, a gente tem aqui a sacerdotisa, né? Então, eu acredito, na minha opinião, pelo que eu estou vendo, eu diria que o Lula, o PT vai ganhar. Eu vou, para finalizar o jogo, porque eu fiquei devendo nessa parte, o tarô nos deu pistas, mas ele não abriu de um modo bem claro do que se trata, o que desestabiliza, só falar de jogo de vaidades, ele fala de uma boa conclusão dentro dessa instabilidade. Então, eu acho que isso tem muito mais a ver com o cenário da política, né? Das encrencas políticas. Eu vou tentar tirar uma carta que resuma o Brasil de 2026, para finalizar. Essa carta, ela fala da força, ela fala que a força verdadeira não é a força física, é a força que vem da inteligência, que vem da emoção, que vem da capacidade de controlar a sua própria raiva, o seu próprio ódio, dos seus instintos mais baixos. Então a força, ela revela essa força que é algo que não é a força bruta, né? A força do espírito, né? A força de você, o controle das emoções. Então eu considero que o Brasil está passando, hoje o Brasil ele passa por isso, um aprendizado do entendimento que a força verdadeira não vem da força bruta. Tudo bem, pessoal? Então esse seria o contexto geral do ano 2026. Nós vamos ver então uma situação onde o que vale é a espiritualidade e o controle da força bruta pelo meio do intelecto e da emoção e do afeto e do amor e tudo mais. Então, pelo que eu vejo, será um bom ano para o Brasil. Não vejo grandes dificuldades. As cartas vêm falando principalmente de uma prosperidade e de uma boa resolução de um embate político regido muitas vezes pela vaidade e não pelo interesse do público. Tudo bem, gente? Espero que você tenha gostado do nosso jogo. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Beijo, fui!